Glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos mais um momento aqui nesse culto doméstico que nós fazemos todo dia, pela graça do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta, quero ler 2 versículos para vocês. Salmos 93, versículo 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Agora, versículo 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Até aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O salmista aqui está dizendo que é do reino de Deus. O que é isso? É domínio, autoridade, o poder, né? Pertence ao Senhor. Nós sabemos que uma vez Satanás, ele disse assim para Jesus: a autoridade e a glória desse reino são meus, e eu dou a quem eu quiser, porque ela me foi entregue. Ele diz que a autoridade e a glória desse reino são deles, direito, mas reino é somente Deus. Deus, a palavra do Senhor diz assim: agindo Deus, quem impedirá? É Deus que está governando. Ele governa os céus, a terra, o mar e aonde quer que for. Todos têm que obedecer a Deus, conforme eu tenho que obedecer em tudo, né? Então, o salmista está dizendo: reina o Senhor. É bom saber disso, que aquele que você serve, aquele que você aceitou a Jesus, aquele que você foi batizado nas águas, aquele que você vai buscar na igreja, né? Ele é rei. Ele manda, ele é Senhor. Você tem muitas pessoas que escolhem deuses por aí, são batizados em nome deles, mas no momento H eles fogem, eles correm, né? Porque eles não têm poder, né? E o poder pertence a Deus, está escrito na Bíblia. Não só está escrito, porque a gente vê, né, que quem governa é o Senhor, mesmo que lá em Lucas o diabo fala que a autoridade e a glória desse reino são meus, que ela me foi entregue, que Adão me entregou, né? A autoridade e a glória do reino, do mundo, né? Mas o Senhor reina lá nas estrelas, lá nos céus, ele reina na terra, né? Ele controla, ele ordena e tudo. O diabo, né, conforme diz a Bíblia, assim, o mistério da iniquidade já opera, por enquanto está detido. Olha, veja bem, opera, mas está detido, né, por aquele que agora o detém. Então, se a autoridade e a glória dos reinos foi entregue para ele, mas está detido. Ele só manifesta essa autoridade, a glória, com a autoridade de Deus. Tudo é o Senhor. Nós devemos olhar para assim: Deus dá a direção, Deus guarda a minha vida. E nenhum demônio, nenhum diabo terá vantagem na sua vida. Essa situação, né? A situação que você está vivendo aí, né? O Senhor reina. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo está firmado, que não vacila, né? Não vacila. Sua rotação, translação, as estações, tudo que Deus colocou de firmamento para a terra, não vacila. Desde a antiguidade, o salmista está falando assim: antes, muito tempo, está firme o teu trono, né? Glória a Deus. Deus tem um trono. Nós temos o trono da graça. Ele governa e nós podemos chegar. Vai ter uma vez, no final dos tempos, vai ter o trono do juízo. Mas, por enquanto, temos o trono da graça, né? Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Desde a eternidade. Nós estamos no século dos séculos, né? Tempo, mas Deus está desde a eternidade, que os séculos nem se compara à eternidade, porque a eternidade não tem um dia, ele é sempre, né? E Deus, ele é rei. Então, entrega teu caminho ao nosso rei, o nosso rei Jesus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, né? O Senhor intercedendo por nós, né? Ele governa. A hora que ele falar, ele vai mudar a sua sorte, ele vai te curar.
né? Sempre você tem que falar assim, Senhor, o diabo ele atrapalha, ele dificulta, que às vezes a gente dá, né, autoridade a ele, às vezes a gente dá governo a ele, mas quem reina é o Senhor. Né? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, e a gente dá. Ele se torna forte porque a gente concede. E Deus fica olhando assim, eu sou o Senhor, né? Eu sou Deus. E você fica dando lugar ao diabo, e o diabo, ele, desculpa a expressão, que nem um bicho de pé, ele vai entrando, ele vai entrando. A gente tem que parar de dar lugar ao diabo, para que a nossa vida tenha uma vida melhor, né? Porque o Senhor é rei, o Senhor é rei, ele é o Deus dos deuses, ele é o rei dos reis, né? Então, eu quero fazer uma oração. Você está sentindo dificuldades nessa vida? Você está tendo dificuldades na parte material, espiritual, sentimental? Entrega isso ao rei, né? Porque o Senhor reina. Ele não vai reinar, ele está reinando, sempre reinou, desde o princípio. Lá, quando no princípio era o verbo, ele estava reinando, ele sempre governou, ele fez o homem, fez a mulher, fez os principados, potestades, forças espirituais do mal, sejam celestes, dominadores desse mundo tenebroso. Foi a Deus. Deus que fez os anjos, arcanjos, querubins, serafins, as estrelas. Ele governa. Ontem nós falamos sobre a sabedoria, a inteligência e o poder do Senhor em fazer todas essas coisas. Mas nós temos um Deus que é rei e que ele decide quem vai, quem não vai, não vai. E não somente ele reina, mas ele é o juiz de toda a terra, de todas as coisas. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra que desperta o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor é rei, mas quando a gente lê, a gente vê o coração mais alegre. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Oh Deus, o Senhor é rei desde a antiguidade. O teu trono sempre foi estabelecido. Oh Deus, a tua palavra diz que o diabo teme e treme. Oh Espírito, mesmo que Deus, o Senhor permite que o diabo faça algumas coisas, o Senhor permite, às vezes até para provar os teus filhos, né? Oh Deus, mas o Senhor reina, o Senhor tem poder sobre o diabo, ele vai até onde, conforme o Senhor mesmo disse, para o diabo, para Satanás. Pode tocar na vida de Jó, menos na vida, o Senhor determinou, porque só um rei pode ter essa autoridade. Muito obrigado, Pai, nós estamos servindo um Deus poderoso, o governo está sobre teus ombros, desde a eternidade, para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi a profecia, né? O governo está sobre o ombro dele, ele é o Pai da eternidade e tudo, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele foi até o inferno pegar a chave da vida e da morte, porque erraram, pecou, a morte veio, mas ele venceu a morte, né? Para nos dar vida. Então, tenha paz, mesmo que a sua vida está descontrolada, mas o Senhor, existe um rei, né? É só você voltar, meu rei, meu Senhor Jesus, salva a minha vida. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o governo para abrir a porta, para fechar portas, para fazer coisas. O Deus que vivifica os mortos traz à existência as coisas que não existem. Então, você não está servindo um Deus de pau, de pedra que não fala, né? E nem de prata ou de ouro. Você está servindo um Deus vivo que reina. Reina o Senhor. Se ele fosse nenhuma madeira reina, nenhum um gesso reina. Mas nosso Deus é vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e governa. Ele governa a sua vida. Então, abre o teu coração, deixa Deus operar na sua vida. A paz do Senhor, Deus abençoe. Deixa o seu nome, seus pedidos, para a gente orar por você. Antes de dormir, eu vou orar por você. A paz. Deus abençoe. Tchau.